Amém, minhas irmãs. Já nem precisava compartilhar a palavra. Obrigado, Meire. Tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar hoje. O amor de Deus nos encontra, né? Não importa aonde a gente está, não importa se a gente pegou um caminho que não deveria, o amor dele nos encontra. Graças a Deus por isso. E a impressão que eu tenho, o que eu tenho visto na vida de vocês, tenho visto na minha vida, o Senhor está nos adornando. Ele está nos deixando ainda mais bonita. E a gente vê que Ele tem todo um cuidado, Ele está arrancando o pus, para que a gente glorifique o nome dEle. Eu vou falar muito sobre isso, porque o propósito do Senhor nos embelezar, nos dar vestes novas. O tema dessa noite Ele está nos dando novas vestes. É para glorificar o nome dEle. É para que o nome dEle seja exaltado. E as pessoas olhem para nós e não vejam nós, mas vejam a Jesus. Amém? Ele sonhou esse dia. Nós não somos criadas por acaso, não somos uma peça solta na engrenagem. Não, nós somos alguém com propósito. E Deus sonhou a nosso respeito. Amém? Eu quero ler Salmo 139, dos versículos 13 ao 16. Porque fala disso, fala de quanto o Senhor planejou a nossa vida, quanto Ele sonhou. E Ele sonhou esse dia. Nós estarmos aqui ouvindo todas essas verdades, não precisava mesmo nem ministrar, porque, na verdade, tudo que eu vou falar já foi dito aqui. Mas vamos lá. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. O Senhor tem nos cercado com amor, tem nos cercado com cuidado. Quando a gente olha para a nossa história, quando a gente ouve o testemunho da Dona Meire aqui, a gente vê que, apesar das vezes a gente dar uma escapada, o cuidado do Senhor é por nós. Ele zela pela nossa vida, pela nossa integridade e nos atrai para o amor dele. Amém? Fez isso comigo, sei que fez com cada uma de vocês. E Ele nos convida a sermos como árvores plantadas à beira do ribeiro, recebendo água, sendo nutrida, num lugar onde as nossas raízes encontrem alimento para frutificar e produzam frutos doces, que glorifiquem ao Senhor. Nossas raízes sempre estarão fincadas sobre um alicerce. É nesse alicerce que encontramos nutrientes para sermos fortalecidas e recebermos vida. Isso fala da importância de que alicerce eu estou fincada? O que é que eu estou recebendo? Se estivermos alicerçadas no amor e cuidado de Deus, os nossos frutos serão amor, paz, alegria, bondade, paciência, amabilidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. A gente vê isso em Gálatas 5. Mas se estivermos alicerçadas na ansiedade, no medo, na preocupação, na rejeição, frustração, tristeza, uma traição, né? O nosso fruto não será doce. Sutilmente, nossos frutos podem se tornar amargos. Às vezes, é brusco, né? Como a Dona Meire compartilhou aqui, esse alicerce, esse fruto amargo veio. Mas quando nós estamos fincadas em dores, sutilmente, o inimigo é sorrateiro e os nossos frutos vão se tornando amargos. E às vezes a gente não se apercebe disso. A gente vai perceber quando já está instalado uma ferida, uma amargura, que o riso desapareceu
e a gente não está brilhando mais Jesus, que é o que a gente deveria fazer. E é por isso que Ele tem nos despertado. A gente viu as canções, a gente ouviu o testemunho. O que o Senhor está fazendo conosco é nos despertar para se alimentar, para nos alimentarmos da verdade dEle, receber nutriente, receber vida, receber força para glorificar, com um sorriso nos lábios. Amém? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, olhando para a vida da Lia. A história de Lia nos mostra um exemplo incrível que Cristo pode nos encontrar nos momentos mais difíceis e mudar o rumo da nossa vida. A gente vê isso na vida de Lia, a gente olha para a nossa história, a gente vê isso, a gente ouviu isso da boca da Dona Meire nessa noite. A maneira como passamos por esses momentos difíceis, como reagimos às circunstâncias contrárias, vão definir como serão os nossos frutos e se eles glorificarão ao Senhor. Às vezes as circunstâncias são adversas e a gente pode meter o pé pela mão, a gente pode fazer uma confusão, a gente pode atropelar as coisas, vestir uma roupa que não combina com uma filha de Deus. A gente precisa estar atento, a gente precisa estar fazendo uma autoanálise, para a gente estar firmada na verdade do Senhor, para a gente não sair fazendo besteira, né? Se desviando no meio do processo. O Senhor quer que nós amadureçamos, Ele quer que a gente crie envergadura que nos capacite a passar por esses momentos difíceis e sairmos melhor, sairmos mais belas do que nós entramos. Amém? Estou falando muito rápido. Nós vamos falar da Lia, uma das esposas de Jacó, lembra? Falou na conferência. Enganou o irmão, enganou o pai, fugiu para o deserto. Lá no deserto ele para num poço. Ele estava querendo saber do Labão, que era tio dele. Aí chega Raquel. Foi amor à primeira vista. A Bíblia conta que ele deu um beijo nela. Estava desesperado, né? E como tinha o parentesco, ele foi morar na casa do Labão. E aí nós vamos ler do Gênesis 29, dos versículos 16 a 28. Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der a mão de Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: cumpri minha parte do acordo. Agora dê-me a minha esposa para que eu me deite com ela. Valente, né? Corajoso, não, minha gente? Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: o que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel, por que o Senhor me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. E uma semana depois de ter se casado com Lia, Labão lhe entregou também Raquel. Imagina como é que foi para o coração de Lia olhar para o olhar do Jacó com aquela decepção. Ele amava Raquel. Ele não amava a Lia. Agora imagina a identidade dela como mulher. Ela tinha expectativa, ela se casou.
E quando a gente se casa, a gente quer ser amada, paparicada, protegida, não é? Então imagina a dor do coração de Lia, o sentimento de rejeição, mentiras que ela pode ter agasalhado a respeito dela mesma, como ficou a identidade dela como mulher, como filha. O sentimento de desvalor, que com certeza cresceu no coração dela, devem ter sido muito grandes. Toda a dor, a expectativa frustrada, não deve ter sido fácil nem um pouco. Lia tinha muitas marcas e estava alicerçada em muita dor e rejeição. O sentimento de desvalor era algo que com certeza gritava dentro dela. E nós vamos ver isso pelo nome que ela dava para cada filho que ela concebia. Imagina Lia, porque isso não começou só quando ela se casou. Imagina quando ela era pequenininha. Lembra que a Bíblia falou que a Raquel era bonita, né? Era toda bonitona. E quando fala de Raquel, o que dá a entender é que ela não era tão bonita assim. Então imagina quanta comparação, imagina quanta dor ela já trazia dentro dela. E aí acontece isso, dela ser rejeitada pelo marido. Era escancarado que ele não a amava. Se bem que eu não creio que terminou bem assim a história, e nós vamos ver. Quantas marcas podemos trazer? Algumas podem ter gerado amargura, um sonho não correspondido, um marido insensível às suas necessidades, às vezes sentimento de desvalor por causa de uma paternidade omissa, de um marido que não te protege e não te dá o devido valor, talvez o sentimento de ser deixado em segundo plano. Às vezes podemos agasalhar um sentimento de inferioridade. Às vezes a gente faz comparação, às vezes a gente é cruel com a gente mesma, não é? Às vezes, expectativas pessoais que são frustradas e vão causando dores, vão causando feridas, vão deixando marcas que às vezes trazem uma cegueira a respeito de quem nós somos. E é isso que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, é isso que eu tenho percebido, que o Senhor tem trabalhado com tanto empenho em cada uma de nós. E a coisa mais importante, não importa a circunstância que nós estamos vivendo, o amor de Deus nos encontra. O amor de Deus nos encontra e reescreve a nossa história. Ele reescreve o nosso destino. Amém? Em Gênesis 29, do 31 ao 35, quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o de Rubem, pois disse: o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou de Simeão, pois disse: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Levi, pois disse: certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho, chamou-o de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Nos 3 primeiros filhos que a Lia teve, a gente viu uma Lia. No 4º filho, floresceu uma outra. Quando ela teve Rubem, que significa aqui está o filho, era o filho da aflição. Ela apresentou aquela aflição para o Senhor. Ela falou: agora eu vou ser amada. Meu marido vai me enxergar. Aconteceu isso? Não. Concebeu pela segunda vez, nasceu Simeão. A expectativa da Lia era: agora meu marido me ouve. Que significa que ele ouve. O Senhor viu que ela era desprezada. Agora o meu marido vai me amar. Ele vai se achegar a mim. Aconteceu? Não aconteceu. E aí, terceira concepção, nasceu Levi, que significa unido. Agora, meu marido se unirá a mim.
O desejo do coração da Lia era pertencer, ela queria uma família, ela queria ser amada, ela queria sentir que ela pertencia, ela queria ser protegida. Mas isso não aconteceu. Mas quando nasceu o quarto filho, ela lhe deu o nome de Judá. Judá significa louvor. Vocês percebem que já não é a mesma Lia. O alicerce, o que estava mandando ali, não era mais a dor, não era o desprezo. O que será que aconteceu nesse meio tempo? A gente viu outra Lia florescer. A aflição, o desprezo, aquilo que ela sentia já não estava mais dominando. Ela procurava, no amor do Jacó, se completar, ser preenchida pelo amor dele. Mas a Lia, com certeza, nesse meio tempo, ela teve um encontro com o amor precioso do Pai. E ela deixou de buscar a completude dela no Jacó e foi procurar isso no Senhor, que é o único que pode nos completar. É no Senhor que nós somos suficientes, amém? Ela deixou de lutar pelo amor de Jacó e passou a alegrar-se no amor de Deus. Compreendeu que ela era completa no amor do Pai. O seu foco mudou. Agora ela aprendeu a reconhecer o amor do Pai, começou a enxergar o cuidado de Deus. E algo tão importante aconteceu. Aprendeu a alegrar-se com o que tinha e não com o que lhe faltava. Seu alicerce agora estava no amor que o Pai graciosamente lhe concedia. E ela não precisava fazer nada para merecer. Ali entendeu que não podia mudar Jacó. Ela poderia mudar a si mesma. Ela só poderia mudar a si mesma. E isso foi uma lição muito importante para mim também. Quando eu entendi isso, eu fui liberta. Porque eu já fui muito xarope. Eu achava que eu tinha que ajudar as pessoas a mudarem. E esse papel não era meu. E quando eu entendi isso, foi libertador. E também eu deixei de ser refém das pessoas, deixei de ser refém das circunstâncias. Porque eu sou responsável pelo que eu sinto. Eu sou responsável pelo que eu agasalho. Eu não tenho autonomia sobre a vida do outro. Só tem um que tem. É o Espírito Santo. Graças a Deus. Não é problema nosso. Amém? E nós não precisamos ficar refém das circunstâncias. Em nome de Jesus. Isso foi uma lição que, quando eu aprendi, eu sabia. Eu tinha discernimento disso, mas isso não estava internalizado. Mas o dia que isso entrou no meu coração, eu falei, puxa vida, como eu já perdi tempo, como eu já gastei energia que não precisava. Mas graças a Deus que aprendi. A Lia deixou de ser governada pelas circunstâncias para ser governada pelo Senhor. E mesmo vivendo as mesmas circunstâncias, ela conseguiu enxergar o quanto era abençoada. E foi isso que aconteceu para ela conseguir olhar para o quarto filho dela e louvar o Senhor. Já não olhar para a dor, aquilo dominar, ela conseguiu agradecer, louvar o Senhor por aquilo que Ele estava fazendo, apesar de. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, só um parênteses aqui. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? A gente viu que a Lia lutava pelo amor do Jacó. A Raquel não tinha filhos e ela queria ter filhos. Apesar de ter o amor do Jacó, ela não tinha filhos. Então a gente vê como nós,
Todas nós precisamos. Temos o exemplo da Raquel e da Lia, mas todas nós precisamos ter o nosso alicerce firmado no lugar certo, para que a nossa visão esteja focada no Senhor. Amém? O Senhor me deu um chacoalhão através da vida de Lia. O Espírito Santo trouxe com muita clareza que eu estava fazendo exatamente a mesma coisa, deixando que as preocupações tomassem um lugar que não deveriam. Me atentei para o fato de que falava muito mais do tamanho das circunstâncias que da grandeza do nosso Deus. Posso dizer que algumas lutas se tornaram uma idolatria, porque ocupou um lugar que não deveriam aos meus olhos, e aos meus olhos se tornaram grande demais. Posso dizer que algumas lutas se tornaram... Desculpa, essa já foi. Isso trouxe prejuízo para a minha vida, para a minha casa, e estagnação dos propósitos do Senhor para mim. Confesso que por uns 3 anos andei muito xarope e não vivi tudo o que o Senhor tinha para mim. Mas graças a Deus pelo socorro do Espírito Santo, que nos convence da verdade. Deus vê a nossa dor e está sempre pronto a intervir a nosso favor. Ele nunca nos abandona. Eu entendi que duelar com o nosso braço só traz esgotamento e frustração. E eu tentei isso muitas vezes. Me arrependi e pedi perdão ao Senhor, porque muitas vezes tentei tomar o lugar do Espírito Santo. Aprendi também que quando passamos bem pelas circunstâncias difíceis, Deus produz muito a nosso favor, nos torna mais humildes, mais humanas e quebrantadas ao mover do Espírito Santo. Ele pode nos encher, porque aprendemos a nos esvaziar. Meu milagre ainda não chegou. Como muitas de vocês, eu continuo orando até que. Mas, enquanto isso não acontece, posso descansar, confiando na fidelidade, graça, misericórdia e cuidado de Deus com a minha vida e com a minha casa. Glorifico ao Senhor, porque hoje eu sou muito melhor do que eu era antes. A dor me ensinou muitas pérolas, e eu glorifico ao Senhor por isso, sou grata. A Lia, voltando para o nosso texto, a Lia não podia imaginar o que Deus faria através da vida dela, uma mulher desprezada, com tanta dor, com tanta marca. Foi Lia que Jacó sepultou em Macpela, junto com Abraão, Sara, Isaque e Rebeca. Ele honrou Lia em sua morte. E eu creio que a gente viu que o Jacó ele já estava com a paciência por aqui com a Raquel. Porque quando a gente lê o texto, a gente vê que Raquel era muito focada nela mesma, ela tinha muitos melindres. E isso, o Jacó já estava meio impaciente, tanto que ele fala, por acaso eu sou Deus que pode te dar um filho? Então ela devia estar perturbando ele. É alguém que precisava ajustar, né, o seu foco. Em Gênesis 29, 35, Lia engravidou mais uma vez e deu à luz a outro filho, chamou-o de Judá. Era o 4º filho, só estou relendo. Pois disso, agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Essa Lia que floresceu não foi do dia para a noite. Eu creio que a Lia foi entregando o coração para o Senhor. Ela foi aprendendo a se render, até o ponto que talvez ali, perto da 4ª gestação, ou durante a 4ª gestação, eu não sei. Mas a gente viu que uma nova Lia floresceu. E o que eu creio, ela rasgou o coração. Ela foi para diante do Senhor e abriu tudo aquilo que ela sentia na alma dela. Toda a dor, tudo que ela tinha passado. Lá de trás, ela trouxe as marcas, ela trouxe tudo. E aqueles assuntos mais espinhosos, que às vezes a gente não quer falar, e não quer falar nem para Deus, porque dói. Né? Mexer em coisa que nos fere não é confortável, mas é importante. Porque esse rasgar o coração trouxe cura para a vida de Lia.
E eu aprendo com Lia que devemos nos despir de algumas vestes. Murmuração, grosseria, amargura, falta de perdão, crítica, ira, autocomiseração e muitas outras coisas. Porque não trazem a beleza de Cristo e não glorificam ao Senhor. O Senhor hoje está nos dando novas vestes, amém? De alegria, santidade, força, bondade. Existe uma porção de graça preparada para cada uma de nós a cada dia, que nos capacita a usufruirmos dessas novas vestes, para que nós glorifiquemos ao Senhor, através das nossas vidas, aonde a gente estiver. Da mesma forma, quando a gente abre o guarda-roupa, a gente escolhe o que a gente quer vestir. Nós escolhemos as virtudes, nós escolhemos a conduta e aquilo que a gente quer no Senhor e do Senhor para as nossas vidas. Amém? Nós escolhemos. Nós escolhemos tirar do guarda-roupa aquilo que nós não queremos mais. A gente, de vez em quando, não faz uma faxina, arranca um negócio que a gente acha que não dá mais, que não combina mais, que passou a fase. A gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer essa faxina. Eu escolho deixar o velho e me revestir do novo, não por causa da circunstância, e sim por ter convicção do propósito do Senhor através de nós. Isso é tão importante, porque às vezes a circunstância quer nos impelir a fazer algo que não agrada o coração de Deus. Mas quando a gente tem convicção do propósito, a gente é encorajada a passar por cima do que a gente acha, do que a gente pensa ser o certo, para fazer aquilo que é verdade do Senhor. Amém? Esses dias eu fui comprar castanha e aí chegou uma senhora, passou com o carrinho na minha frente, eu já estava quase na minha vez para ser atendida. E a mulher cortou a frente e as atendentes viram. Mas eu fiquei quietinha onde eu estava. Se fosse antigamente, eu ia falar, puxa vida, mas não está certo. Mas não ia dar barraco, mas eu ia ficar meio que inconformada. Mas a senhora entrou e pensei, na verdade, na minha mãe, porque minha mãe, que é toda esbaforida, ela sai fazendo isso. Mas aí a moça, quando foi atender a senhora, não quis atender a senhora, porque viu que ela tinha cortado a frente. Para quê? Por que eu ia falar, não, eu estava na frente? Não, a gente estava naquele evento de atos de bondade, e a gente tem que se vestir de atos de bondade. Não importa se passou na frente, se falou que não importa. O que compete a nós, como filhas de Deus, nós precisamos fazer. Ser bondosas, sermos amáveis. Amém? Mesmo quando isso é numa circunstância que não é confortável. Quando alguém te corta a frente do carro. Não é legal. Mas, como filhas de Deus, a gente abençoa e está tudo certo. Eu vou falar só uns pedacinhos do... Márcia, está na hora de acabar, não está? Não. Só uns trechinhos aqui. Alegrem-se no Senhor, que vocês sejam amáveis, que vocês sejam amáveis, sede santos, deem graças ao Senhor. Todos esses tempos verbais indicam uma ação, é responsabilidade minha. Eu escolho viver isso. Em Filipenses 4, dos versículos 4 ao 6, diz assim: alegrem-se no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Na minha Bíblia, na devocional, conta a história do Horácio Spafford, não sei se é assim que fala.
ele escreveu aquele hino Sou Feliz com Jesus. Não vou cantar aqui, mas não sei se vocês lembram qual que é. Sou feliz com Jesus. E ele escreveu esse hino em um navio perto do local onde ele perdeu suas 4 filhas no naufrágio. Ele exercitou a fé, olhou para Cristo e conseguiu encontrar motivos para louvar e agradecer ao Senhor. Vestes de gratidão, quando está tudo bem, é muito fácil. É gostoso a gente ver quando as coisas estão dando certo. Obrigado, Senhor, porque aí você fala com a boca cheia. E é uma delícia mesmo. E nós devemos agradecer mesmo. Agora, quando as coisas não vão bem, quando as coisas estão difíceis, eu sei que não é fácil, mas é possível. Por causa do Espírito Santo, Ele nos ajuda. Eu tenho aprendido que não é tudo do Senhor. A graça, a capacitação, a força para a gente fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. O Espírito Santo nos ajuda. E Ele está nos ajudando a ser filhas que têm um coração grato. A pastora Márcia falou disso aqui. E como isso é importante, como isso traz cura. Numa época, nessa época aí que eu não estava lá, aquelas coisas, me lembro de uma conversa com a pastora Márcia. Ela disse assim: Lili, faz uma lista de gratidão. Pega um caderninho e vai colocando por tudo aquilo que você é grata, coisa pequenininha, coisa... Ela falou, isso é remédio, isso cura depressão. E é verdade, gente. Eu tinha calopsita na época, mas eu fui agradecendo por tudo. Os meus olhos, que estavam tão focados nas minhas preocupações, elas eram legítimas, mas elas não eram maiores do que Deus. E a gratidão trouxe colírio para os meus olhos. Então, que a gratidão seja algo real na nossa vida, mesmo quando as coisas não vão bem. Vestes de alegria. Paulo estava preso, mas conseguia ter o coração alegre, não por causa das circunstâncias, sim por causa de Cristo. Era completo no Senhor. Lá em Atos 16, o versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Por que eu estou lendo esse trecho? As pessoas nos olham. As pessoas olham como a gente enfrenta as circunstâncias, como a gente lida com os momentos difíceis. E muitas vezes vão para o Senhor, porque olha para nós, como nós lidamos, e veem Jesus nisso. Eu quero ser assim. Quando a gente... meu pai ficou internado 2 anos e meio, ele estava lutando contra um câncer e eu estava cuidando dele. Eu entendi como nos momentos difíceis o Senhor pode nos amparar. Eu tinha muito medo de morte, eu tinha medo, na minha história... a morte, quando eu era criança, eu não entendia a morte da maneira bíblica. Quando a mãe da minha mãe morreu, ela ficou desesperada. Então, parecia que era uma loucura. Na verdade, a gente volta para casa. Hoje eu sei disso. Mas, quando criança, isso trouxe uma marca muito negativa. Então, era algo que eu tinha dificuldade para lidar. Mas, quando eu enfrentei isso com meu pai, eu tinha medo de hospital. Eu morria de medo de UTI. Numa das andanças lá pelo corredor... eu me lembrei daquele trecho: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. E eu entendi como excede o nosso entendimento, como o Senhor faz coisas nas situações difíceis que a gente não imagina. E como isso glorificou o Senhor, porque eu tinha paz no meu coração. O momento era horroroso, mas o meu coração estava em paz. Eu estava descansando no Senhor, sobrenaturalmente, porque a minha natureza não é essa. Mas isso aconteceu por causa da misericórdia do Senhor. Então é possível, por causa do Espírito que age em nós. E essas vestes de alegria, a gente vê lá no trecho como mudou toda aquela cadeia, mudou toda aquela circunstância. Então, nós podemos nos alegrar, independente de como as coisas estão ao nosso redor.
O Luciano Subirá, numa pregação, estava falando sobre o contentamento. E ele fala que o contentamento a gente não aprende. Quando a gente nasce de novo, o contentamento e outras virtudes não pulam para dentro da gente. A gente precisa aprender. A gente corre atrás, a gente pede para o Senhor nos ajudar a nos vestir dessas virtudes. Elas vão nos embelezar. E mais importante do que isso, elas vão glorificar o nome do nosso Senhor. Amém? Eclesiastes 5,18. Só voltando um pouquinho. A gente precisa escolher se despir. A gente precisa, tá na nossa mão fazer isso. Escolher se despir da tristeza, da amargura, da dor. E se vestir com essa alegria. Às vezes, quando a gente está tão focado na dor, começa a pensar nos motivos que você tem para agradecer, enquanto você pode se alegrar, porque a gente não se alegra na circunstância, a gente se alegra no Senhor. Ele é a fonte da nossa alegria. Em Eclesiastes 5,18 diz assim: ainda assim observei pelo menos uma coisa positiva. É bom que as pessoas comam, bebam e desfrutem os resultados de seu trabalho debaixo do sol durante a vida curta que Deus lhe dá e aceitem a parte que lhes cabe. Eu vou falar aqui sobre a questão do desfrutar. Sentir gosto. Diz que quem desfruta não se frustra. A gente, na nossa correria, né, tudo está passando tão rápido, a gente às vezes não lembra nem o que comeu ontem. Tem uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos que diz que, falando da expectativa de vida, hoje a expectativa de vida é muito maior. Mas o que eles constataram é que, às vezes, as pessoas que estão morrendo aos 90 anos não têm memória. Elas passam tudo tão corrido que elas não desfrutaram. E nessa pesquisa eles viram que, às vezes, as pessoas antigamente morriam mais cedo, mas elas tinham memórias, elas tinham experiência da vida acontecendo. Então, isso é um alerta para a gente, porque a gente tem muita coisa para desfrutar, uma refeição, um tempo em família, um bate-papo gostoso com o filho. Eu tenho momentos tão deliciosos com a Duda, né? Com o Gui, com o Joel. A gente precisa desfrutar. O Senhor se alegra disso. Salomão fala disso aqui para a gente. Vestes de louvor. Eu vou pular porque vestes de louvor. Salmo 63, os versículos 3 ao 5. Teu amor é melhor que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Sim, te louvarei enquanto viver. A ti em oração levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei. Nossa adoração expressa nosso amor pelo Pai. O quanto Ele é importante na nossa vida. Quando a gente está aqui adorando a Ele, a gente está declarando isso. Quanto a gente o ama. E uma verdade muito poderosa, não estamos sozinhas. O Espírito Santo nos ajuda e nos capacita a usar vestes novas, para que seu nome seja glorificado. Ele está no negócio. Ele quer renovar o nosso guarda-roupa com vestes lindas. Amém? Veste de santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Buscar uma vida santa, que alegra o coração do nosso Senhor, deve ser nossa busca diária. Cuidando dos pensamentos que agasalhamos, das palavras que proferimos e das nossas atitudes. Que em todas as coisas possamos glorificar o nome do Senhor. Tem muitas outras vestes. Eu falei só dessas aqui. Mas que nós possamos ter como prioridade nos vestir daquilo que convém às filhas do Senhor. O nosso pensamento precisa ser guardado, o nosso pensamento precisa ser santo, nosso lábio, nossa boca não foi feita para proferir coisas que ferem, que vão trazer
sujeira para dentro da gente. E isso, minhas irmãs, é responsabilidade minha e tua. Amém? Nós escolhemos tirar aquilo que não está servindo, aquilo que está enfeiando. E escolhemos nos vestir daquilo que vai deixar a nossa vida mais leve, que vai deixar as pessoas ao nosso redor usufruindo da presença que nós temos do Senhor. Tem pessoas que a gente gosta tanto de estar perto. Estava fazendo discipulado com a Gra, a gente estava falando disso. Tem gente que a gente ama estar perto. Por quê? Por causa da pessoa? Porque é cheirosa, bonita, alguma coisa assim? Não, a gente não tem nada bom em nós. A gente ama ficar perto das pessoas que estão glorificando, que estão cheias de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos. Faz um pente fino aí no seu guarda-roupa. Vê se tem alguma veste que precisa ser tirada. Eu estou vendo aqui um ateliê dos céus. Vestes de louvor, vestes de salvação, vestes de adoração, vestes de santidade, de alegria, de contrição, vestes de amadurecimento, de crescimento. Esse ateliê está disponível para quem quiser. Só tem um porém, só tem uma condição. Para você ter acesso a esse ateliê, você precisa se despir. Se despir daquilo que está te enfeiando, como diz a Lili. Né? Aquilo que não está refletindo Jesus. Todas essas vestes aqui, todas essas virtudes vão refletir Jesus. Como a lua que refletia o sol, refletia a luz do sol. Quando você coloca essas vestes do ateliê do céu, você se veste de Jesus. Amém? Qual veste você precisa tirar? É a veste da murmuração, do lamento? É a veste da tristeza? É a veste da mágoa? É a veste da mentira, da falsidade? Qual veste você precisa se despir? Você precisa se despir da velha mulher para se revestir do novo. E se revestir do novo é se revestir de Jesus. Colossenses 3:20, se não me engano, diz exatamente isso. Que a gente tem que se despir do velho homem, da velha mulher, para se revestir do novo. Faça isso agora, diante do Senhor. E busca nesse ateliê a veste que você precisa. Não dá para você se apropriar dessa veste nova se você não lançar a velha fora. Não dá para barganhar com Deus. Não, Senhor, põe por cima, vai ficar a mesma coisa. Não, não vai. O velho tem que ser lançado fora. Amém, queridas? Amado Deus e Senhor, nós nos despimos agora, Senhor, de tudo aquilo que não glorifica o Teu nome. Da mentira, do pecado, da murmuração, do lamento, Senhor, daquela tristeza, daquele luto que não passa. Senhor, nós nos despimos agora, Senhor, das nossas vestes rasgadas, mal cheirosas, e nós acessamos agora o ateliê dos céus, e nós nos revestimos agora de Cristo, nós nos revestimos da luz do Senhor,
nós nos revestimos da verdade, nos revestimos da santidade, da alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós nos revestimos de Jesus Cristo. Oh Senhor, que dessa forma as pessoas possam ver em nós a virtude que vem do alto, que as pessoas possam ver em nós transformação, que as pessoas possam ver em nós beleza, que as pessoas possam ver em nós amor, fidelidade, santidade. Oh Senhor, em nome de Jesus, troca as nossas vestes, troca as nossas vestes, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor com mais esse cântico. Agora todo mundo com roupinha nova, roupa de festa, de louvor, de adoração, amém? Começa de novo. Pode agora.
vivamos assim, amém? Para adorar o nosso Pai, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Senhor, abençoa as minhas irmãs, leva, Senhor, cada uma com a Tua paz, que elas tenham uma noite, Senhor, de descanso maravilhosa, que o Senhor dê sonhos a Tuas filhas, que o Senhor ministre o coração delas enquanto elas dormem. Abençoa a família de cada uma, eu te peço no nome de Jesus. Vamos sair com vestes novas, amém? Deus abençoe.